Vamos a Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 12. Nas nossas pregações pela manhã, estamos tentando tirar algumas lições bem práticas do livro de Êxodo. E nós lemos o trecho dos versículos 1 a 12 do domingo passado, achando que íamos discorrer sobre tudo, mas ficamos pela metade para variar. E o título da semana passada era "Sou capaz?" Pergunta errada. Só que o motivo deste título só iria aparecer no versículo do 7 em diante. Então, eu vou repetir o título. "Sou capaz?" Pergunta errada, segunda parte. Porque nós fomos até o versículo 6 da outra vez. Eu vou ler o texto inteiro para nós pegarmos o contexto. "Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor de teu pai, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Fomos até aqui semana passada. Continuando. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este belo trecho da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a expor o que convém, o que é a verdade, e aplicando para o nosso dia a dia, para que não seja apenas um aprendizado teórico, mesmo válido, da tua pessoa, dos teus planos, mesmo válido, mas teórico, sem aplicação prática para os dias de hoje. E é extremamente importante o crente entender, o teu crente, Senhor, que a Bíblia pode e é para ser lida, compreendida e vivida, aplicada nos dias de hoje, porque ela é muito mais atual do que uma notícia de 6 horas da manhã de hoje no jornal. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós e nos dá essa convicção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então nós vimos que da sarça ardente, após proibir Moisés de avançar e mandar tirar as sandálias dos pés, que já expliquei, Deus se identifica com o Deus do próprio pai de Moisés e dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Sentindo o peso de quem lhe falava, então, e a solenidade de tudo ali, Moisés nem olhou para Deus. E é interessante esse aspecto do respeito que Moisés imediatamente adquiriu diante de toda aquela cena, muito mais do que apenas um arbusto que não se consumia no fogo, uma curiosidade pura e simples, mas passou a entender que era algo muito mais do que simplesmente isto, um fenômeno qualquer. Aí ele nem olhou mais. E Deus continuou falando. Nos versículos 7 a 9, Deus explica o propósito de tudo aquilo e o seu plano. Eu gosto muito de observar, vocês já sabem, os verbos nos trechos que nós lemos. Tem 2, 4, 6 aqui, porque verbo indica ação, e é o que dá o tom de uma afirmação, é que mostra realmente a atividade, mostra o que se passa. Então, lá para o versículo 7, certamente, Deus falando, vi a aflição do meu povo, viu? Sofrimento, né? Depois, ouvi o seu clamor. Terceiro, conheço-lhe o sofrimento. Então aqui mostra claramente Deus tomando ciência da situação de várias formas, e obviamente isso aqui são figuras de linguagem, como se Deus fosse um homem vendo, ouvindo. Ele não precisa de olhos para ver, de ouvido para ouvir, mas a maneira como ele se revela é desta forma. O que tinha para ver, ele viu. O que tinha para ouvir, ele ouviu. O que tinha para conhecer do sofrimento daquele povo, ele conheceu. Estava absoluta e completamente por dentro, ciente do que estava acontecendo. 3 verbos. Aí diz, por isso, considerando que eu ouvi, que eu conheço tudo o que esse povo está passando, eu agora resolvi agir. Por isso, aí mais 3 verbos. Desci a fim de livrá-lo das mãos do egípcio. Então, ideia de clamor, sofrimento, Deus vendo, age, se agora eu vou agir. Como? Livramento. Vou livrar. E ele diz que desceu do céu, certamente, mas também figura de linguagem, que não é fisicamente. Apesar de que há um aspecto físico no sentido de manifestações dele, como teofanias, como essa da sarça ardente era uma. Mas ele estava na glória dele, está na glória dele, não precisa descer de lugar nenhum, para ir para outro lugar nenhum para poder agir. Mas dá uma ideia de muita atividade da parte dele, até de deslocamento físico desse aspecto. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra. Aqui está outro verbo, subir daquela terra, livrá-lo. E vou levar para uma terra boa. Vou arrancar de uma terra, se arrancar de uma terra e levar para onde? Como alguns disseram, até blasfemando, né? Para nos matar no meio do deserto? Ou para fazer perecer no meio do mar, que se abriu? Não. Ele livrou, tirando de um lugar e colocando num outro. E ele tem prazer em descrever a terra para onde ele iria levá-los. Para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel.
E ele gosta de falar disso, essa expressão aparece muitas vezes no Velho Testamento. Boa para pecuária e com mel, talvez mel de abelhas, ou a doçura da uva, pode ser uma coisa ou a outra, ou ambas. Mas ele descreve a terra dele de uma maneira muito, muito agradável, e mostrando que é muito cara aos olhos dele aquele pedacinho de terra lá. E até hoje. Terra do Cananeu, Jebuseu, aí ele descreve vários povos estranhos, idólatras, que apinhavam, estavam ali. A terra estava apinhada daqueles povos para onde eles iriam entrar. Sempre Deus está sabendo o que ocorre com você. Vendo, ouvindo, conhecendo, sempre, sempre. Não é que ele disse, finalmente eu ouvi você, eu estava ocupado, eu estava tratando de outras coisas, como nós somos assim. Rapaz, eu vi sua ligação aqui umas 3 vezes, mas não dava, eu estava tão ocupado, mas diga lá, o que você precisa de mim? Nós somos assim, porque nós somos limitados. Então, nós podemos até demorar a atender um amigo, ou alguém que está em necessidade, ou coisa assim. Claro, pode ser por desleixo nosso e tudo mais, mas muitas vezes não é porque a gente não tenha condições mesmo. Rapaz, demorou, hein? Pois é, mas finalmente, mas estou aqui. É porque não deu, estava difícil para mim. Não ocorre isso com Deus. Então não é que ele ouviu, agora é que ele ouviu, agora é que ele tomou conhecimento, agora é que isso. Não, agora é que ele resolveu agir. Sim. Aí você pode dizer. Ele demorou a agir, né? Só que mesmo o verbo demorar, é bom lembrar que é usado do seu ponto de vista. Porque ele vai dizer assim, bom, do meu ponto de vista eu não demorei nada. Eu agi no momento certo. Mas, Senhor, nós estamos aqui há décadas sofrendo. Só do tempo que Moisés viu o sofrimento deles até aquele momento que Moisés estava, tinham passado 40 anos. Só aquele finalzinho do sofrimento do povo. Foi 40 anos. Senhor, então, tu ainda queres dizer que tu não demoraste? Bom, do ponto de vista de vocês, admito que vocês achem que eu demorei, porque houve muito tempo, gente nasceu e gente morreu debaixo do sofrimento, chorou muito para mim, clamou muito para mim, eu sei. Eu sei que, para os olhos de vocês, eu demorei e entendo. Tenho certeza que ele diria, eu entendo, mas entendam vocês que eu tenho o meu tempo e que eu não demorei 1 segundo a mais do que era para demorar, nem um. E saibam, eu não deixei de ouvir um choro, eu não deixei de ver uma lágrima das milhões de lágrimas que desceram dos olhos de vocês aí nessas últimas décadas aí, eu vi cada uma. Querem que eu diga? Querem que eu diga aqui quem chorou ao longo desses 40 anos, 50, 60, de um por um, querem um horário? Sei tudo. Então vocês vão dizer que eu demorei a agir e eu sou um Deus misericordioso, bom, apaixonado por esse povo. Porque é um povo muito bom. Não, é porque eu escolhi esse povo. E o valor desse povo está no fato de eu ter o escolhido, ser meu eleito. É aí por isso aí. E por isso eu sou apaixonado por esse povo, porque eu escolhi. É o meu povo, eu vou tomar conta dele. Não tem quem destrua esse povo. Sou altamente interessado nesse povo. E cada um de vocês aí. Então, tudo bem que eu compreendo que vocês acham que eu demorei, mas gostaria que vocês, exercendo fé na minha revelação, na minha palavra, no que eu estou dizendo pelos profetas, vocês crescem que há um Deus no céu que está ouvindo cada clamor de vocês, vendo cada lágrima de vocês, e que eu não estou demorando coisa nenhuma. Você pode morrer antes de eu agir, literalmente, você morre, muitos morreram antes dele agir. É assim mesmo.
Então a lição para nós é claríssima. Claríssima. O que tem aqui. Puxa, quer dizer que Deus estava sabendo de tudo? Estava. Mas, Senhor, por quê? Começou a complicar. Às vezes, há porquês que você não vai conseguir a resposta, só vai se frustrar. Por quê? Moisés ficou no deserto, 40 no deserto, não, lá com o sogro dele, 40 anos, até chegar esse dia. Senhor, por que não foram 4? Ah, bom. Aí não vai dar. Você não vai compreender. Por que já fazem 2000 anos que Jesus veio? E até o dia que ele voltar, falta um X, que ninguém sabe quanto é. Por que esse tempo aí? Por que exatamente? Porque não é metade, nem é o dobro. Não dá. Isso não leva a nada, não edifica a nossa fé, nossa relação com Deus. Muito pelo contrário, faz parte do exercício da fé deixar esses porquês pendurados. Observe que eu estou dizendo, deixar esses porquês pendurados. Não estou dizendo, nem pergunte porquê. Pode até perguntar. A nossa mente é inquisitiva. Nós somos seres inteligentes. Ele nos fez assim. Então é razoável. Por que será isso? Mas, rapaz, por que acontece isso com fulano tanto e não acontece com ciclano? Como é que pode? E esse aqui parece ser muito mais fiel a Deus do que o outro. Isso aqui sofre mais do que isso. Mas o que está acontecendo aqui? Então, essas perguntas em si são válidas. São boas até. Podem até ser benignas. À medida que você usa-as para mergulhar nas Escrituras e procurar uma resposta. Algumas vezes você vai encontrar respostas que vão satisfazer até razoavelmente sua inquirição, seu raciocínio. É interessante, eu não sabia disso, é preciso considerar isso. E você vai aprendendo. Mas vai ter momentos em que bloqueia total e não tem a resposta de jeito nenhum na Bíblia. De jeito nenhum. A partir desse ponto em que você sabe agora que não consta a resposta, se esse porquê continuar dentro da sua cabeça e começando a influenciar sua busca no momento da comunhão com Deus, ou na confiança em Deus e tudo, aí esse questionamento começa a se tornar maligno. Ruim. Uma coisa que poderia ter sido muito boa, acaba se entrando numa categoria ruim. Então, irmão, irmã, saiba de Deus o que é dado a conhecer. Se conforme com o que Deus explicou a ponto de você conhecer pouco ou muito. Se conforme com o que acontece com você, com o que ocorre com você. Obviamente, quando eu digo se conforme, só tem sentido para coisas sofridas. Eu não vou dizer se conforme com a sua saúde boa, perfeita, que nunca sente uma dor na unha. Se conforme, é ridículo, né? Se conforme que seu salário duplicou ontem. Se conforme com isso, meu irmão, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não tem sentido. Daria uma outra série de pensamentos. Mas, se conforme com os sofrimentos que você tem. No sentido de, não é falta de audição de Deus. A idade vai avançando, os ouvidos vão piorando, as cataratas vão chegando, tudo vai diminuindo. Você vai para o médico e já estou ficando cansado dessa ladainha que vai aumentar cada vez mais. Pois é, seu Mauro, o pastor Mauro, é a idade, né? Está chegando, não estou dizendo que o senhor é velho, não, por favor. Mas o senhor sabe, né? Porque, rapaz, isso aqui eu não tinha isso aqui antes. Exatamente, não tinha, pois é. Está certo, tá bom. Então vai tudo piorando. E a gente tem a mania de querer associar isso de alguma forma com o próprio Deus. Ele não está vendo, ele não está tendo interesse, ele não está escutando, ele está escutando tudo, ouvindo tudo, vendo tudo. E ele vai lhe socorrer no momento certo. Mas vai. Sendo um crente no Senhor Jesus Cristo, ele vai. Mesmo que esse socorro seja projetado para o céu. Em termos de felicidade na sua alma, de leveza e de alegria da salvação. E na terra você
pode contar com um amparo de Deus na área espiritual. Não pode contar com Deus num amparo quando entra me curar desta doença, resolver essa minha situação periclitante financeira, ou isso. Não pode contar porque ele não promete. Só isso. Mas na área espiritual, nos frutos do Espírito Santo, dos quais nós vamos falar de alguns hoje à noite, você pode contar, deve contar, precisa contar, sim. Ele não vai falhar. Eu não tenho nenhuma dificuldade de imaginar um judeu ali no Egito, um israelita, sofrendo, como os outros, claro, e a maioria reclamando, talvez blasfemando ou magoada com Deus, porque ele não veio e ele não está ouvindo não, que história é essa de ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, mas isso aqui nos deixou, foi de lado, deu foi às costas e tal. Não me admiraria nada, podemos até afirmar que Deus tinha os eleitos dele ali e diziam assim, calma, ele vem. Ele vai nos livrar. Ele prometeu a Abraão uma terra e ele vai nos levar para lá de volta. José disse que queria, que falou na terra prometida. Falou claramente. Ele vai. Certamente tinha vários com essa conversa. E muitos deles morreram. No sofrimento e tudo, mais escravos do que estavam antes. Morreram, mas na fé, e felizes, confortáveis, lá dentro do coração. É esse conforto dentro do coração que muitos crentes não conhecem. Ou conhecem muito pouco. A relação com Deus fica no nível daqui. E das coisas sensoriais daqui e as coisas materiais daqui. Então, ele regula a sua alegria espiritual, a sua comunhão com Deus, ele regula com as coisas daqui. Então, se está tudo bem, está tudo bem. Se não está tudo bem, fica um pouco arranhado ali, e vai tocando e enfrenta de uma maneira muito sofrida. Mas não conhece o mesmo Deus, na área em que Ele dá uma alegria real, no meio de uma provação grande, uma alegria mesmo, intensa. Não é de ouvir falar, de ler livros de que o autor sentiu isso. Não, é a própria pessoa sentindo, e indo fundo, e se abalando muito pouco com as coisas ao redor, se abalando pouco, desproporcionalmente pouco, com as coisas ao redor, porque conhece, crê de uma maneira muito firme que Deus está vendo, ouvindo, com muito amor, com muita bondade, e não agiu porque a soberana vontade dele, o seu amor ainda não quis, ainda não deu luz verde. E a pessoa não se abala. Porque quem vê tantos salmos e tantas passagens na Bíblia de pessoas que dizem que Deus é a rocha, não me abalarei, e tudo. Por quê? Porque pessoas estavam sentindo aquilo, tudo ao redor, como diria um amigo meu, que já faleceu, destrambelhado, tudo errado, tudo dando errado, mas o crentezão ali, firme. Então, pense nos crentes, nos judeus, nos israelitas firmes que estavam lá sofrendo, mas muito seguros. Agora, imagine a alegria de um desse, quando chegou Moisés e disse, vim buscar vocês. Em nome de Deus, vim tirar vocês daqui. É para desmanchar de alegria, de prazer. Imaginem alguém que estava lá, anos dizendo, calma, ele vem, calma, ele vem, calma, ele vem, não sei quando, mas ele vem. Aí um belo dia chega esse. Vim buscar vocês, vim tirar vocês daqui. Você é um doido. Disse, não. É esse aqui que Deus vai usar. Ele e o irmão dele, o tal do Arão, vai usar para tirar daqui.
nossas famílias. Chegou o dia, eu não disse. Eu não disse. Como se um crente vivesse 2000 anos dizendo: Israel vai voltar para o lugar dele. Israel vai voltar para o lugar dele. E aí vem o outro: não, Israel já era a aliança que Deus fez, Israel não cumpriu, aí ele passou para os outros povos, a igreja é uma igreja só. E não tem isso não, Israel é um país como outro qualquer. Como eu já ouvi um pastor dizendo, um amigo meu: para mim Israel é como Bolívia, Colômbia, é a mesma coisa. Chile, qualquer um país qualquer. Depois que mataram Jesus Cristo ali, que não aceitaram a vinda do reino de Deus em Cristo ali, acabou-se. Aí se tivesse certamente houve vários crentes durante gerações, não um que viveu 2000 anos, mas se tivesse vivido, um crente, 2000 anos dizendo: ele volta. Israel volta para o lugar dele. Não pode, está destruído, está acabado. Estão destruindo ao povo inteiro fisicamente. Tal de um Hitler, está acabando com tudo. Israel volta. Aí voltou, está aí. Estado deste tamanhozinho e poderoso. E cada vez vai ficar mais. Ainda vai sofrer, e tem toda uma história ainda para ser cumprida com Israel. Mas 2000 anos, na realidade 1948 anos, desde o ano zero, aí voltaram formalmente. Então, acabou. A pregação acabou. Eu comi meu tempo todinho. Eu tenho a impressão que esse meu celular tem um problema. Eu não passo do primeiro versículo. É impressionante. Sabe o que é, irmãos? É que tem tantas coisas de essência para dizer, que para estar pegando a Bíblia e correndo, não adianta. Não adianta. Preguei um capítulo inteiro na Bíblia. Não estou criticando quem faz isso, não, que eu já fiz também. E tem pastores que se especializam, às vezes, em pregar um livro inteiro numa pregação. Não é crítica, é um estilo, é uma maneira. E, às vezes, fazem isso. E tem o seu valor, e tem a sua maneira, uma visão bem panorâmica e tal. Mas, não sei, porque eu acho que estou fazendo questão de quando falar com vocês, eu aumentar a lente. Aumentar a lente mesmo, de falar de essência, de falar de coisas que ajudem a levar vocês, e nós todos, mais a uma relação pessoal com o nosso Deus. Cada vez mais eu me impressiono como a Bíblia é clara quando ela diminui, ela, usando uma palavra, um verbo moderno, ela minora, né? Diminui todo o aspecto daqui ao nosso redor, da terra, das coisas, minimiza, é a palavra que eu queria, que vê nas telas do computador, né? Minimizou a tela. E a Bíblia minimiza muito, muito a nossa vida aqui. E ela maximiza de uma maneira que não dá para ser mais. Eu acho que se Deus dissesse assim, sabe uma coisa, eu vou refazer a Bíblia todinha, e eu vou colocar agora profetas e autores bíblicos que o meu espírito inspirou, eu vou colocar para dar mais ênfase ainda nas coisas do alto. Nas coisas que realmente interessam a Deus, que é o coração, que é o amor com os outros, que é o olhar para o alto. Eu vou dar mais ênfase ainda. Eu acho que não daria. Não era o caso, porque ele já deu. Não poderia ter dado mais. Então, é isso que eu gostaria de transmitir a vocês, pregação após pregação, ao longo dos textos, sacudir vocês. O seu emprego vale muito pouco, sua poupança vale muito pouco, as suas coisas valem muito pouco. É difícil acreditar. E eu sei que eu tenho uma vantagem da idade com relação a vocês. Tenho a vantagem, não com relação a alguns que eu olho daqui, né? Mas a grande maioria aqui eu tenho essa vantagem. Então, talvez, se eu tivesse 30 anos, 40 anos, talvez não. E quando eu vi isso de pregadores que da idade de meu pai hoje,
Não me lembro o quanto isso entrou no meu ouvido, no meu coração, mas eles disseram. Então eu vou ter que dizer. Quando eu tinha 30, 40 anos, eu dizia as coisas proporcionais a um pregador, a um crente que tentava ser fiel, de 30 anos, de 40 anos, como filho pequeno, adolescente e tal, e é proporcional. Mas, irmãos, é impressionante. A gente olha para trás assim e pensa as coisas pelas quais já passou, o que já viveu, os sofrimentos que já passaram, as alegrias, e fumaça. E se você perguntar para um ancião que está fazendo breve 90 anos, como o irmão Jimmy, ele vai dizer a mesma coisa. Irmã Carminha, com 87, mesma coisa. Fumaça. Confere. E quando vê, passou. Por que eu me preocupei tanto com aquilo? Por que eu me alegrei tanto com aquilo? Por que... E na proa aí, chegando a eternidade, a vida eterna, bem na frente. Aí alguém pensa, é mesmo, a vida eterna está bem na frente de quem já está muito velho. Pois é, todo dia a gente ouvindo falar de gente com 20 anos, com câncer, com 30 anos que morreu, afogado, o outro que levou um tiro, todo tempo. Então, quando eu digo que está bem aí a vida eterna, é para você, não interessa a sua idade não, para mim, para nós todos, bem aí. A eternidade, nós crentes que sabemos que ela existe, cremos que ela existe, conhecemos o Deus da eternidade, sabemos de tudo, Ele revelou para nós tudo isso, e nós insistimos em ficar olhando para cá, e Deus gritando nas Escrituras, ouça o que eu estou dizendo, e valorizem as coisas do alto. Porque eu estou no alto, e eu estou olhando para vocês, eu estou ouvindo tudo, vendo tudo, e vou agir na hora de eu agir. E na realidade, digo mais, tudo que eu fizer por vocês ainda é pouco, comparado com o que eu já fiz naquela cruz, enviando o meu filho para morrer por vocês. Já morreu, sofreu muito, ressuscitou, está aqui comigo. E a sua fé que eu lhe dei, lhe garante vida eterna com ele, comigo, com o meu espírito. Isso é suficiente para fazer qualquer um de nós ver como ridículo qualquer motivo de reclamação, de murmúrio, de beicinho, ou coisa assim. Ridículo. Nós já recebemos de Deus algo que nos tira totalmente o motivo para qualquer tipo de angústia existencial e de sofrimento aqui nesta terra. E os sofrimentos que vêm são reais, mas são pequenos, comparados com os valores eternos e comparado com o tamanho do poder de Deus e do desejo de Deus em nos confortar. Graças a Deus pelos judeus israelitas que Ele confortou naquele Egito sofrido ali, talvez uma minoria, mas que pela fé criam que Deus voltaria para tirar o povo de lá e tiveram alegria interna, grande, mesmo com o sofrimento de um escravo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas básicas do cristianismo, as mais importantes, as mais válidas, e que a nossa vida mude, tenha uma mudança de rumo mesmo, em termos de decisões nossas, de tempo, de atividade, de dedicação, de concentração do que nós podemos fazer aqui para o Teu agrado. Nos ajuda a enxergar essas coisas com os olhos da fé e com os olhos da fidelidade ao que está revelado, já revelado na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.